Oi, olá, tudo bom? Estamos aqui em mais uma edição do No Cafezinho para falar o que passou essa semana. Semanazinha meio triste aqui, né, na política Eu acho local. entre safra, né? Foi, Muito rapaz, você articulação tinha interna, sem graça. uma convenção, época pré-convenção, era um tal de vai para um lado, liga para um, liga para outro, para saber como é que era, quem era a chapa de quem ia ficar com quem. As convenções Politicamente passaram falando, e deu evidentemente. uma calmaria. Aí essa semana tá uma semana de entre-safra, né? Semana que vem a campanha começa, vamos ver se anima, né? Porque não tem muito clima de campanha, não. Alguns deputados estão até comentando isso. Talvez pelo cenário nacional, né? Ainda é instável, meio sem nebuloso, dinheiro. Muita coisa acontecendo Eu acho que dinheiro, eu acho tá que vai roubando ser. um pouco a cena. Eu acho que vai ser a maior complicação que vai ter. Eu tive entrevistando na rádio o André de Paulo, que é presidente do PSD. Hoje eu entrevistei o Bruno Ribeiro, do PT, e todos a mesma cantilena, de falta de dinheiro, como é que vai se fazer a campanha. Mas tem coisa na campanha que não precisa necessariamente ser dinheiro. Tem, andar. Aí você anda, você fica fazer lá um corpo a andando. corpo. Mas tem uma coisa que a gente, nessa época, Eu a acho gente que vai falava muito, que às terminar vezes, aproximar sabe o que mais às vezes é uma político, né? alfinetada ou outra, uma provocaçãozinha que dá aquele clima já. Essa semana não teve, E né? o pessoal meio que se reguardando, talvez por receio, talvez por vender aquela ideia, porque tá fazendo uma campanha propositiva, embaixo dos panos tá vendendo outra também tem ideia. uma coisa, né? Tá havendo uma atenção grande em relação a essa coisa de pré-campanha, de não infringir a lei. Tanto que Daniel Coelho ia fazer no dia 13. Receio, né? Daniel Coelho ia fazer no dia 13 o primeiro ato dele de campanha, assim, porque ele não fez a Postergou. convenção festiva. Fez E aí só a ele burocrática. resolveu adiar para não ter perigo de ser. É uma data bem ingrata para um tucano De fazer ser propaganda um evento. antecipada. Falar em Mas Tucano, eu queria fazer um adendo sobre os canais aqui. Eu achei engraçado, a gente trouxe uma matéria no último domingo sobre a ausência dos marqueteiros, talvez por uma questão de dinheiro e talvez por uma questão de puro marketing. Aquela ideia de nem fazer uma campanha inovadora, é o próprio marketing. Engraçado que a estratégia deles todos tá coincidindo, né? Todos Porque dizem que vai ser vocês fizeram inovador, mas grupo, todos. eu trouxe uma pessoa daqui, Um mas hoje tem conselheiro, outra cientista pessoa dali. político, Não tem aquela coisa mais do marqueteiro. A figura. Só o Geraldo Júlio, né, que vai vir com o Diego Breno. Tá mal porque você piteado. tá na frente da câmera, mas tudo bem, né? Não, tá mal penteada não, você nunca tá mal penteada. Obrigada, Mas vá. Gustavo. Não, é isso, o Diego Breno, que já vem fazendo campanha de Eduardo, a eleição, reeleição, já Vai fez de fazer Paulo, já Geraldo fez de Júlio. Geraldo. E já tá na sequência, né? É. Mas todos os outros. Mas enquanto aqui não teve, em Brasília foi bem. Inclusive, uma decisão bem forte do STF ontem gerou maior repercussão. Era isso que eu ia dizer, rapaz. Eu achei gerou tão repercussão, complicado mas isso. Foi noticiado, inclusive, né? Mas os prefeitos agora que... Cadê Daniel para eu prefeitos contextualize? ordinadores Né? Os prefeitos ordenadores de despesa agora vão ser julgados pelos legislativos, né? Pelos respectivos legislativos dos Não municípios. mais pelos tribunais de contas, como Que tem ocorria. um caráter mais técnico e agora vai ser uma decisão meramente política. O STF julgou um recurso, contextualizando. Sim. O STF julgou um recurso de um prefeito de Horizonte, que é no Ceará, E de Bugre também. E de Bugre em Minas É porque, na Gerais. verdade, são duas São decisões, dois. né? E aí ele recorreu porque teve contas julgadas irregulares e disse que não deveria, enquanto secretário, ser julgado pelo Tribunal de Contas. devia ser julgado pela Câmara de Vereadores. Agora, o que ficou no ar é que o juiz conversou comigo ontem, o juiz idealizador da lei da ficha limpa, né? Que é o Marlon. Ele disse o seguinte, que isso foi uma mensagem muito ruim, que é uma mensagem que os políticos agora vão controlar os políticos. Porque se os tribunais de contas têm algumas dificuldades em relação a essa questão de indicação política, que a gente sabe, por outro lado, eles têm uma parte técnica muito Isso, mais não tem um corpo contundente, técnico muito que mais é de consistente. concursado, subsidia, que é né? concursado e tudo mais, né? E o que eu acho mais complicado, eu estava conversando com o Cristiano Pimentel, que é no Ministério Público de Contas, e ele disse, Conversamos com ele ontem também. Aquela relação que tínhamos entregue, quase 200 páginas de gestores. 1.800, 1.400. Os prefeitos estão liberados. Estão né? liberados. Então, ou seja, você fez, aconteceu, lesou os cofres públicos, prejudicou o município e agora vai poder disputar como se não tivesse amanhã ou não tivesse passado, não é? E uma coisa que me achei forte foi uma definição de Valdeci Pascoal, que é o presidente da Associação dos Tribunais Conselheiro do Tribunal de de Contas. Ele é conselheiro daqui também. Ele disse que isso era um habeas corpus, às vésperas da eleição, né, para os prefeitos, porque assim, quem teve problema, quem empregou o dinheiro mal ou transferiu o dinheiro erroneamente, agora vai estar liberado, né? Então, assim,
as pessoas ficaram meio sem entender. Agora vai ter uma mobilização nacional, eles estão querendo fazer uma defesa da lei da ficha limpa e vão juntar a OAB, CNBB. Que diga-se de passagem, essa decisão meio que rasga a lei da ficha limpa. Ficha limpa, na verdade, você rasga tudo, né? Porque a partir do momento que você não vai... Você tendo a cumplicidade de uma Câmara de Vereadores, que não é uma coisa... Que é uma coisa absolutamente fácil de você conseguir, as câmaras de vereadores nos interiores, no Brasil, de uma forma geral, são muito viciadas. Sim, então você rasga aí também a lei de responsabilidade fiscal, né? E agora são os prefeitos, mas abre um precedente, que é o que o Dr. Valdeci está colocando e o Dr. Marlon Reis também, que é de os governadores, por exemplo. Se o governador hoje ele resolver ser ordenador de despesa, ele vai ser julgado pela Assembleia Legislativa. A gente sabe que existe muita comunhão entre os poderes, né? Exatamente. Eu gostei da palavra comunhão. Sim. Entendi. Comunhão não é bem a palavra, né? Na verdade, assim, você sabe como... Deixa ela com o eufemismo dela. Acho que é bem melhor do que a palavra. É melhor do que eu tentar explicar aqui, contextualizar essa relação entre executivo e legislativo nas esferas internacionais. Hoje a deputada Tereza Leitão definiu como um desafio, né? Vai ser um desafio para os legislativos conseguirem fazer esse julgamento com imparcialidade. Ela foi até equilibrada, não foi? Porque no final das contas ela não acredita que seja um retrocesso, mas ela ressaltou a importância do que é o caráter técnico que o TCE tem para subsidiar esse julgamento, né? Ela admitiu que não pode se abandonar o papel dos tribunais de contas, né? E chega na última fase do julgamento da presidente Dilma. Não é? Com nada de novo, no final das contas. A novidade, não, tem a novidade. A novidade é o voto a menos, né? É a novidade, exatamente. Voto, né? Perderam o voto e diziam que eles contabilizavam o voto de Romário, contabilizavam o voto de Cristóvão. Cristóvão aí, desde semana passada já... Mas contabilizado, você ainda tinha aquela leve esperança, mas há um argumento aí do senador Humberto Costa que é o seguinte, ele acredita que como essa votação agora ia deixar as pessoas por um tempo muito expostos, tem muita gente que pode, na próxima votação, que não votou nessa agora com Dilma, na próxima votar com Dilma. Humberto acredita nisso, acha que muita gente já tinha essa estratégia de disfarçar o voto agora para não ficar sob pressão, porque inclusive a expectativa do governo Temer é ampliar, né, o placar a favor dele. Ele espera contar com 60 votos, né? Que teve agora 59. Eu não duvido, não. Até porque já na barganha já conseguiu. Eu ia falar em barganha até é meio complicado. Porque a barganha tem dos dois lados, né? Barganha tem dos dois lados, né? Isso. Agora... E o cara com a caneta na mão, com a máquina, fica mais fácil de... A presidente, à época que tinha isso, não soube utilizar da maneira a seu favor, pelo menos o atual está sabendo. Ele conseguiu aprovar essa semana, sob protesto de vários governadores do Nordeste, a questão da renegociação da dívida dos estados, né? Foi muito e a situação do Nordeste ficou em suspenso para ser decidido depois. Então você vai se dar um empréstimo e depois você vai impor as condições do empréstimo, né? Mas vai ser mais ou menos isso. Que nunca é favorável aos estados, diga-se de passagem. Porque o Nordeste está com uma fatia muito pequena nesses 50 bilhões aí do bolo da negociação. E os governadores não estavam aceitando, mas conversa vai, conversa vem, aprovou-se o projeto do jeito que estava. Isso é uma coisa, é outra coisa meio bamba, né? Porque se você fez o seu deverzinho de casa, você está todo certinho, com as contas ajustadas, aí quem foi o maluco que gastou e fez tudo mais... Está tendo uma ajuda muito maior agora. Ou seja, então era melhor você ter sido irresponsável durante os anos anteriores para você, agora, no momento de crise, você ter um aporte desse. Tem um deputado do PSDB, que é o Nelson Marquesan, que ele tem uma postura bem dura em relação a isso. Assim, ele fala assim... Se os tribunais de contas funcionassem, é uma coisa bem radical, mas ele diz assim, se os tribunais de contas funcionassem, o do meu estado, que é o mais quebrado, que é o Rio Grande do Sul, não estaria quebrado, porque os últimos governadores todos tiveram as contas aprovadas e o estado está quebrado. Então, assim, como é que também se passam as contas e se deixa aprovar contas dos estados para chegar nesse ponto que está agora, né? É um questionamento dele que é muito radical, mas que deixa uma reflexão. E assim, sabe, as contas estão sendo aprovadas, mas os estados estão todos quebrados. Então, tem alguma coisa aí que está... Eu acho que você fez malversação, gastos ruins, você tem que pagar por isso. Em todos os aspectos, eu estou dizendo, isso aí serve tanto para a decisão do Supremo, que liberou os fichas sujas a disputar a eleição desse ano, como para essa questão dos estados. Eu acho que a gente tem que começar a virar essa pauta de eita, depois eu vou fazer aqui e deixar a bomba para o governo que vem. Não pode ser dessa forma. Eu acho que a gente tem que começar... que funciona muito. No último ano de gestão, quando você já não pode ser mais eleito, você começa a fazer buraco, e assim, o problema é de quem chega. Eu fiz a minha parte, seja lá qual for. Eu fiz a minha parte e os outros que se viram.
Infelizmente a gente vê muito isso, com a frequência enorme em todos os lugares. Né? Agora, antes do Óleo de Peroba, a gente tem um minuto. A gente, semana passada, a gente estávamos eufóricos com a abertura da Olimpíada. Hoje estamos aí na quinta-feira, vale salientar, estamos gravando na quinta-feira esse programa. E temos 3 medalhas. Teve a terceira? Teve judô. A gente tem um ouro, uma prata e um bronze. E o futebol deu uma alegriazinha. E Michael Phelps tem mais medalha do que o Brasil. Então, não, deixa eu fazer uma adendo. Pronto, a gente falou que foi uma semana meio parada, e de fato foi. Só que o pessoal teve o ato na Frente do Brasil Popular, o ato Fora Temer essa semana. E tanto o candidato a prefeito no Recife quanto em Olinda do PT, que é o João Paulo e a Tereza Leitão, eles enalteceram a judoca, né, a Rafaela Silva, com aquele discurso, aquele perfil mulher. Compadre também. Compadre Geraldo Júlio também fez uma homenagem com os judocas de lá e tudo. Negra e pobre, que apesar das adversidades e com a ajuda do governo federal, sob Lula e Dilma, superou a adversidade e conseguiu obter a medalha. Os atletas precisam de um incentivo também, né? Sim, eu acho. E o Exército está fazendo um grande papel nisso, porque a maioria desses atletas aí é o Exército que está bancando. Não é? Isso é uma coisa que há de ser dita. Então, gente, o Óleo de Peroba dessa semana, na verdade, a gente... Não, peraí. Troféu Óleo de Peroba, Eduardo Cunha. Que vai ser julgado dia 12, depois de mais de 300 dias de processo. A gente já botou na semana passada. O Cunha já falou que vai ter feriado no meio e incomodar, que é o 7 de setembro. Ó, isso aqui vai para os 2 autores da ação que redundou nessa decisão do Supremo. Diga os nomes dos prefeitos de... José... Não precisa dizer não, é só a cidade. O prefeito de Horizonte e o de Bugre. E de Bugre. Então, para vocês dois... Bugre, Minas Gerais e Horizonte no Ceará. Por ter tentado livrar a sua malversação de verba pública e ter conseguido isso no Supremo Tribunal Federal e prejudicando o resto do país inteiro. O placar foi de 6-5, a gente não citou, mas foi um placar bem dividido. Isso, mas então para vocês dois, o troféu Óleo de Peroba e sem nenhuma vontade de ter dado. Na verdade, eu queria que o país começasse a mudar essa rota de banir esses maus gestores. E agora parece que a gente não vai conseguir. Até a próxima semana.